A insuficiência adrenal é uma disfunção hormonal que ocorre quando as glândulas suprarrenais param de produzir ou deixam de produzir em quantidade adequada os seus hormônios. Dentre eles, os mais importantes, o cortisol e a aldosterona. Os dois, cortisol e aldosterona, desempenham um papel importantíssimo no nosso corpo para manter a homeostase do nosso organismo, a segurança do nosso organismo. Então, cortisol eu costumo dizer que é o hormônio do alerta, da proteção, né? Por quê? Ele é liberado, produzido e liberado no nosso corpo sempre que o nosso corpo se encontra diante de alguma situação de risco. Por exemplo, uma cirurgia, um processo infeccioso, um trauma, sofrer um acidente, o nível de cortisol precisa estar elevado. Então, quando o indivíduo tem uma insuficiência adrenal, ele não consegue produzir os níveis de cortisol adequado para proteger o nosso organismo, esse organismo, de uma complicação maior. Por isso que é o hormônio do alerta, de proteção do nosso corpo. Já a aldosterona tem um papel diferente. A aldosterona ela é responsável pelo controle de sódio do nosso corpo. Então, ela retém o sal, retém o sódio no nosso corpo. Então, quando o indivíduo tem uma insuficiência adrenal, ele não consegue se proteger de uma situação de risco. Então, diante de uma infecção, de uma cirurgia, de um trauma, esse indivíduo pode descompensar. E isso pode levar esse indivíduo a óbito. Da mesma forma que a falta da aldosterona também pode levar o indivíduo a óbito. Porque a falta da aldosterona faz com que o indivíduo perca sal, perca água, desidrate e possa entrar numa situação que a gente chama de choque, que é um quadro extremamente grave. E é justamente esse tipo de situação que a gente evita quando a gente faz o diagnóstico e o tratamento da insuficiência adrenal. Então, o tratamento da insuficiência adrenal ele é extremamente simples, a gente repõe os hormônios que a suprarrenal não está produzindo em quantidade adequada. Então, o cortisol ele pode ser substituído por glicocorticoides comuns, como hidrocortisona, hidrocortisona oral, no caso, pode ser endovenosa também em situações mais graves. Prednisona, prednisolona, que são medicamentos extremamente comuns de uso corriqueiro e que não são utilizados apenas na insuficiência adrenal, são usados em outras doenças também, Já a aldosterona pode ser substituída por um outro medicamento chamado fludrocortisona, que é o Florinef. Ambos os medicamentos podem ser administrados via oral e eles garantem que o indivíduo não tenha sintomas de insuficiência adrenal crônica e muito menos evolua para um quadro grave de insuficiência adrenal aguda. Lembrando que é super importante a avaliação hormonal, dosando sódio, potássio, cortisol, dos indivíduos com suspeita de insuficiência adrenal, porque os sintomas são muito inespecíficos. Você não tem nenhum sinal, nenhum sintoma da insuficiência adrenal que seja característico da insuficiência adrenal. São sintomas que a gente encontra em outras doenças. Então, é importante a avaliação laboratorial do paciente. E aqui eu deixo o meu carinho todo para a ABA, Associação Brasileira Addisoniana, que é uma associação filantrópica que ajuda muitos pacientes e os profissionais de saúde a fornecerem essas medicações quando o paciente não tem essa disponibilidade, Eu muitas vezes recorri à ajuda da ABA para conseguir as medicações, principalmente a fludrocortisona, que é o Florinef, que é um pouco mais difícil de ser encontrado. Eu recorri à ABA e eles prontamente enviaram medicação para os meus pacientes, é um fornecimento gratuito, E no próprio site da ABA, você pode fazer, os pacientes com insuficiência adrenal, eles podem se cadastrar e receber no domicílio um kit de emergência, caso esses pacientes tenham sintomas de insuficiência adrenal. Então, super importante o trabalho da ABA, salva os pacientes, Eles trabalham juntamente com os profissionais de saúde, não só para no fornecimento de medicamento, para tratamento dos pacientes, mas também para orientar os profissionais de saúde, os pacientes, a pensarem mais nesse diagnóstico e a tratarem mais adequadamente essa doença, que pode ser
facilmente tratada, desde que seja diagnosticada.